Pessoal, boa tarde. Eu aqui de novo falando sobre a pintura de portas. O que acontece com essas portas na hora de pintar? Elas são de ferro, elas estão toda deterioradas. Como estava essas, essa divisa aqui, tá vendo? Deterioradas. O que eu tive que fazer? Empapelar toda no jornal com a fita, entendeu? Passar uma massa em alguns lugares aqui, ó. Tá vendo? A massa apropriada para depois dar tinta, entendeu? Porque esses buracos aqui, ó, é tampado com a massa, certo? Porque elas estão todas, tá vendo? Vagas na massa. E aí o que acontece? Eu fiz o acabamento na porta, só que a porta, ela não resolveu, não ficou boa. Por que não ficou boa? Porque olha que bem, ó, a porta enferrujou a ponto de dar esses caroços enormes. O que tem que ser feito aqui? Correu a massa plástica, entendeu? Massa plástica corrida aqui, ó, bem feita, a massa plástica bem feita aqui nessa região. E em seguida ser bem lixado numa massa rápida, plástica. Fazer um mini acabamento nessa porta. Para depois a porta ficar na situação que ficou essa porta, que o acabamento já pronto. Entendeu? E assim também é feito nas janelas. Como está aqui a janela, tá vendo? A situação da janela, elas estavam todas inacabadas, mas aí a gente fez toda a estrutura, tá vendo? E aplicou então aí a tinta. A tinta sobrou aqui, ó, mas agora vai uma fita bem aqui para fazer o acabamento na parte de dentro da janela. E a janela ficou desse jeito. Assim também eu fiz o acabamento na maioria das janelas que eu estava pintando. Por exemplo, esta janela aqui, tá vendo? Ela também está com acabamento feito, certo? E aí eu fiz o quê? A gente aplicou, certo? A massa, aplicou o acabamento dela do jeito que precisava de ser feita, tá? Agora uma curiosidade sobre essa porta. A porta de madeira, precisei de correr uma massa, PVA mesmo, uma mão de tinta, e depois que a gente lixa, dá uma mão de tinta base d'água, eu vou passar uma fita aqui e eu venho com esmalte sintético. E a porta fica mais ou menos do modo que está essa porta aqui. Aquelas ali, tá vendo? Ela fica uma porta com acabamento bom. Mas só que para ficar com esse acabamento, eu preciso de dar uma mão de tinta, tá vendo? De parede, a massa, depois eu lixo essa massa todinha, dou uma mão de tinta PVA e eu venho com a tinta esmalte feita na pistola, para ficar desse jeito. Aí o acabamento fica bom, das janelas todas, e a janela de ferro,